Nós vivemos hoje, tá, num estado de caráter pós-democrático. É assim que a gente pode definir essa estrutura, né, como ela se mostra hoje. E nesse contexto, nunca foi tão conveniente a descrição das ideias da Ayn Rand. Então, os romances de Rand, eles são verdadeiras máquinas de alimentação da autoestima. Porque eles convencem os leitores de que, através do pensamento e da ação, eles podem, de fato, criar um mundo em que os seus esforços vão ser valorizados, né? E não depreciados ou explorados. Dotados de mentes criativas, esses personagens da Rand, eles vão descobrir novos conhecimentos, eles vão inovar, eles vão criar, eles vão estimular o progresso pessoal. E dessa forma, por tabela, eles vão beneficiar toda a humanidade. Mas as mentes não podem ser simplesmente forçadas a pensar, né? Criatividade e, portanto, o próprio progresso humano, eles dependem de as pessoas serem livres para pensar e agir em busca dos seus próprios valores. Mas um exemplo disso é a Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido entre 79 e 1990, e que é associada a políticas neoliberais. Embora ela não fosse uma seguidora formal da Ayn Rand, ou da filosofia da Rand, a filosofia política da Thatcher, ela ressoou com algumas das ideias da Rand, sobretudo no que diz respeito aos conceitos de responsabilidade pessoal, da autossuficiência e da importância do mercado livre, que são princípios fundamentais do objetivismo. Então, a Rand pega um trem para Chicago, onde ela vai ficar com os parentes até agosto de 1926. E com dinheiro emprestado, em outubro de 26, ela chega em Hollywood, na Califórnia, na esperança de seguir a carreira de roteirista no cinema. E ela vai procurar emprego no estúdio do diretor, que era muito famoso na época, né, o Cecil DeMille. A Rand conseguiu não só o primeiro emprego dela na América, né, como um figurante nesse filme, como ela também acabou por conhecer no set de filmagem aquele que seria o marido dela para a vida toda, Charles O'Connor. Em 79, ela perdeu o marido, depois de 50 anos de casamento, e 3 anos depois, a Rand, depois de um evento, ela começou a se sentir mal, então ela ficou bastante debilitada, e ela acabou falecendo no apartamento dela em 6 de março de 1982, com 77 anos de idade. A abordagem de Rand, ela é interessante por muitas razões, em especial porque ela considera a realidade, a natureza humana, a moralidade, a política, a economia e até a arte como intimamente ligadas. Porque ela acredita que todos eles são partes integrantes de um sistema amplo e completo. O ponto de partida dela é a ideia de que existe um mundo real fora de nós. E esse mundo real, ele continuaria a existir mesmo que nós não existíssemos. Se soubermos como o mundo funciona, nos diz a Rand, né, é possível então entender como nós devemos agir para prosperar e para ter sucesso nesse mundo. O egoísmo é a preocupação com os próprios interesses. E isso não inclui uma avaliação moral, tá? Ou seja, não determina se os interesses a priori são bons ou são maus. A questão fundamental aqui é que houve uma determinação de que o importante é o altruísmo em detrimento do egoísmo. Em outras palavras, elementos limitados da sociedade, o quem ou os beneficiários, se preferirem, tá? Eles se tornam muito mais importantes do que o próprio conceito de valor envolvido no processo. Aquele que desiste dos seus sonhos em prol dos outros passa a ser visto como moralmente superior, ainda que ele destrua a própria vida, sem perspectiva de alcançar os seus próprios intentos, de atingir a própria ambição. Nós aprendemos que devemos nos sacrificar por todos, e que a moralidade, então, passa a funcionar como uma troca de presentes, se e quando
quiserem nos presentear em troca dos nossos sacrifícios. Então a ética, durante muito tempo, ela foi exatamente baseada na tal vontade divina, que é arbitrária, que é inexplicável, mas que servia como uma validação entre a massa de ignorantes, né, que temiam. Se o que a sociedade deseja é bom tudo o que ela escolhe fazer, simplesmente porque ela escolheu fazer. O mal é o que te ameaça a vida. Então a própria vida é o padrão de valor. E falar qualquer coisa separada disso não faz sentido, uma vez que é a própria vida que torna o conceito de valor possível. O fato de uma entidade ser viva determina fundamentalmente o que ela deve fazer, né? Visto que a noção de subjetividade da ética, ela deixa os valores praticamente em branco, sujeitos ao preenchimento, né, ao bel prazer do indivíduo, ela é extremamente perigosa e injustificável. A confiança da Rand em nossa habilidade de conhecer o mundo externo é motivo de controvérsia entre os filósofos. Muitos céticos sugerem que as nossas experiências elas podem ser só um sonho, uma ilusão, de acordo com algumas propostas da física moderna, inclusive uma simulação. E as conclusões políticas da Rand, liberdade, propriedade privada e Estado mínimo, são, é claro, dentro do contexto atual, muito impopulares. A tese generalizada do coletivismo e o discurso populista, eles têm levado a uma série de excessos que não são de nenhuma forma justificáveis. Até porque eles tendem a ser doutrinários. E aqui não é uma questão de esquerda ou direita também, tá? Porque é claro que é válido para ambos os lados, em termos de ensino de política. Tenham isso bem claro, tá?